aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Hoje para falar sobre transformando dados em soluções. Como sempre, ao meu lado, ele. O homem que, no evento recentemente, foi aclamado. As pessoas falaram, o diamante veio. O diamante negro do Analytics, exato. Ai, gostoso! Oh, meu Deus, como brilha! Saquarema para o mundo. Seu Fialho, seja bem-vindo. Prazer. Muito prazer. Prazer é ótimo. Acho que a galera não te conhece, apresenta aí. Se apresenta. E, como vocês sabem, a gente aqui no podcast, a gente gosta sempre de ser inclusivo. E por isso a gente tem algumas formas aqui de ajudar o nosso mercado, né? E uma das formas que a gente faz é ter algumas lacunas aqui no podcast para chamar pessoas que não seriam convidadas para alguns podcasts. A gente tem algumas frentes aqui... Que são insuportáveis. Algumas frentes de filantropia para ajudar pessoas que precisam de ajuda. E, Claudio Manel, seja bem-vindo. É um prazer fazer parte da cota aqui do podcast. Se apresenta pra galera aí, caso alguém não te conheça, meu irmão. Bom, eu sou Claudio Bonel, pode me chamar de Bonel. E é isso, tô aqui na cota. Inclusive, eu tô esperando eles pagarem aí o cachê. Se apresenta aí, compadre. Porra, se eu fosse... Sério? É lógico, se eu fosse... Como é que você quer que eu me apresente? Se eu fosse MVP Igual o da... currículo? Se eu fosse Eu MVP não da sou mais Microsoft... MVP da Microsoft, mas cara. tu é eterno. Sou former. Former. Pô, eu cheguei aqui já batendo na mesa. Me respeita, rapaz. Mas the fuck é MVP? Porra, se apresenta aí só pra galera te conhecer. Cara, tem duas formas de você saber sobre mim, né? Jogar no Google. Jogar no Google ou ir na macumba. Creio que jogar no Google seja mais barato e mais rápido, né? Mas eu sou Claudio Bonel, cara. Trabalho com dados, com ciência de dados, IA. Tô na área aí desde 1996. Por isso que eu tenho esse cabelinho branco, barbinha branca. Não sou... na cota do idoso, tá ligado? Tô na cota... Vindo aqui provar o etarismo no mercado de dados. Não sou playboy de Saquarema. Porra, sou da Ilha do Governador, tá ligado? Zona Norte. O bagulho vai ficar muito louco aqui quando acabar essa porra aqui com essas piadinhas. Seja bem-vindo, meu irmão. Antes da gente começar com o nosso papo maneiro aqui, falando sobre transformando dados em ação, coleta de dados, a porra toda que você manja bem, a gente tem que dar o quê? Um salve pros reclames do Plim Plim do nosso patrocinador. Tem escola pra pagar, né, irmão? Tá de brincadeira? A gente sabe que viagens a trabalho podem ser um pesadelo pra quem viaja e também pra quem gerencia. Eu sei que tu tá ligado nisso. Então, com o Fly, isso não acontece. Você que viaja com a gente aqui, ó, você vai viajar sem gastar do teu próprio bolso, o que já é uma moral absurda. Você não precisa mais tirar do teu bolso para pagar despesa, já que é um Fly. Com a OnFly você tem um cartão e Pix corporativo integrado ao relatório. Ou seja, Luciano, tu não gasta pra pedir reembolso depois. Beleza. Na moral, esquece planilha e troca de e-mail. Pode acabar com esse teu tempo perdido aí de comprar passagem, hospedagem, além das inúmeras trocas de e-mail com reembolso, papapá. É tudo centralizado e simples. Nada de perder notinhas fiscais. As despesas elas são registradas, integradas automaticamente, não tendo mais risco de você ficar sem reembolso financeiro. Além de inúmeros benefícios para quem é do RH. E se matava para gerenciar isso. Eu conheço muita gente. Então corre no QR Code que tá na tela e vem conhecer mais sobre o OnFly. O link também tá aqui, ó, na descrição. A gente que viaja com um catiço salva a vida OnFly. Pô, tá maluco? Tá maluco? Pô, tá maluco. Tá Muito maluco. forte. Salva a vida. E 2, a gente que também gerenciava isso. Exatamente. Era uma merda. Além do que, né? Assim, é uma parte importante pra galera da audiência saber que quando eu compro alguma coisa, eu tenho 50% de desconto sempre. Porque o Luciano pagou os outros 50%. Então, pra gerenciar isso era uma merda. Porque aí eu pago do meu dinheiro, bota não sei aonde, sobe planilha e perdeu notinha, já era. E, por exemplo, eu não tenho carro. Mas quando o meu sócio, ele morava em Saquarema, ele vinha pra cá e voltava de carro e era só gasolina aditivada. E metade disso eu pagava. Só gasolina aditivada? Só aditivada. E metade disso eu cara? pagava, tá? Mas a gente tinha que gerenciar como? Muitas vezes eu nem pagava, porque ele se fudia. Esquecia a nota, não prestava Não conta. bota etanol, álcool não, né? É gasolina Não, aditivada. só aditivada. Gasolina azul. Só gasolina azul. Ou Ai, seja, que pariu. quer aprender e saber mais sobre o OnFly? Então corre no link da descrição e no QR Code aqui. E agora começaremos Vai o ter nosso uma podcast. passagem pro Caribe, pro convidado? Tem sim, pô. Porra, Tá ligado? Tu não moleque. conhece, não? Caribe do Governador? Conheço o chocolate, né? Não, conhece o Caribe do Governador? Não, É, o Caribe do Governador ali perto do Enseada Galeão. do Cocotá. É. Ali perto do Galeão, não conhece, não?
É o Caribe do governador. A enseada do Cocotá é a enseada mesmo. Cláudio da Coisa Rica Fala, meu Bonel jogador, com a gente de caro. novo. Cara, vou começar aqui já. Polêmico. Você Tem que viraliza, começar, na verdade, cara. falando com a galera que escuta essa porra. É. Porque, assim, tem muita gente que não tá acostumado de quando o Bonel vem aqui no podcast. Tem gente que não tá acostumada ainda. Não tá acostumado. Então, assim, primeira coisa, você pode, pra você poder entender o contexto da quantidade de merda que a gente vai falar aqui, lógico, sempre direcionando pra um caminho maneiro, didático, vai ser, pô, vai lá olhar, porque, assim, são os papos mais doidos, mas mais produtivos que a gente tem aqui, beleza? Cláudio da Coisa Rica Bonel. Eu queria começar já com um tema forte, polêmicas mamilos. Aqui. Mamilos? É, você é muito novo, você é muito velho, né? Não pegou essa época. Desse M Quer de falar do meu polêmica mamilo? É. Então vamos Assim, começar gente. aqui. Isso aí é melhor Estranho. deixar com a Jaque. Deixa depois, vamos lá. Pra gente começar com um Diga. tema bom aqui, cara. Como é que a gente define corretamente o que vai medir? E por que que um monte de gente de dados não alinha corretamente o que vai medir com o que é propósito Tem que ideal medir da tudo, empresa? porra. Filha da puta. Tudo é pra ser medido, porra. Foda-se o Foda-se, custo. custo. Foda-se tudo. E foda-se, tem necessidade, problema pra resolver. Pega as porra toda, compra uma trena e mede, meu irmão. Mas por que que a galera de dados muitas vezes tá tão distante do negócio e mede? Cara, eu não sei, foda-se? cara. Eu, sinceramente, eu tô começando a ficar cansado dessa porra. Obrigado, gente. Podcast acabou. Ele tá cansado, não vai falar uma porra nenhuma. Cansado dessa porra porque é o seguinte, cara. Tem-se um hype aí que tá durando, né? Esse hype, né? Porque vai mudando. Agora o hype tá na IA, né? Agora todo Perfeito. mundo é especialista. Todo mundo é especialista em Em IA. inteligência artificial. Exatamente. Todo mundo manja pra caralho essa porra, né, cara? É foda. E, cara, e pra mim o que acontece, eu acho que é um distanciamento gigantesco da ciência de dados, cara, da engenharia de software, da engenharia de requisitos. É simples assim, porra. Ciência de dados continua sendo um sistema de apoio à decisão. Eu falo essa porra toda hora que eu venho aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu falo isso aqui, né? E se é um sistema, cara, existe um conjunto de técnicas e boas práticas para se desenvolver um sistema. Uma delas é compreender a necessidade do negócio. Beleza? Eu sempre brinco, né? Quando essa brincadeira que eu fiz inicialmente, quando eu penso assim, mas cara, diz pra mim aí, quando eu falo com o usuário, o que tu precisa, como é que eu posso te ajudar? É comum essa resposta, mas eu quero analisar tudo. Isso é Tudo, comum, é. isso é comum. E eu sempre pergunto assim, beleza, já entendi, tu quer tudo, mas tudo o quê? Defina o que é porra. Defina o que é o tudo pra você, pra entender. Porque não é tudo, obviamente, né? Na cabeça daquela pessoa é tudo porque ela tá imersa ali nos desafios do dia a dia dela. Então, pra ela, realmente é tudo. Mas tudo o quê, né, cara? Porque Tudo que é animal. Porque é esse tudo, né, que você vai definir, essa lista que a gente chama de requisitos, né? E que agora o analista de requisito tem um nome bonito, né? Que é o Product Owner. Ah, virou Porra, pior. moleque, Virou pior. esquece. Caralho, que loucura. É o cara que tá ali, que é o antigo analista de requisitos, engenheiro de requisitos, agora é o PO, né? É o cara que faz a ligação do negócio ali com... Ou seja, só analisa. Dono, ele não é de porra Dona, nenhuma. é PO. Continua sendo analista de requisitos, Exatamente. mas o nome é pica, né, O moleque? nome é pica agora. Isso é outra parada. A gente adora ficar reduzindo os conceitos para nomes bonitos, né? Isso é mais uma parada, igual ciência de dados, né? Mas enfim, cara, o que falta é justamente isso, né? A gente acha que trabalhar com análise de dados é sentar a bunda no computador, meter um fone e desenvolver. Não é só isso, né? Perfeito. Eu brinco com uma parada que assim, cientista de dados júnior, pleno e sênior. Eu falo assim, não existe. Ou você é ou você não é, porra. É 0 e 1, né? Vamos brincar disso, né? Porque cientista de dados júnior, porra, eu não vou pegar um júnior e botar pra expor o cara pra levantar requisito com o cliente. Não vou fazer isso, não vou fazer uma maluquice dessa. A não ser que seja um cara muito fora da curva, né? Fora isso, não é fazer uma maluquice dessa. Então, na verdade, ele não é um cientista de dados, é um desenvolvedor de ciência de dados, analista de BI, analista de dados, qualquer outra porra, e não tem problema nenhum com relação Não tem problema nenhum. Problema nenhum, isso é importante. Né? Não tem problema nenhum, porra, que a gente ficou muito apegado a esse fetichismo com título de cargo, porra. É o CEO do microempreendedor no MEI, cara. E tá tudo bem você ter um MEI e ser prestador de serviço de outra parada. Não precisa ser empreendedor. Bota tua profissão lá, pô. Não tem problema nenhum, pô. Esse reducionismo, esse fetichismo com títulos de cargo criou esse distanciamento, como se não houvesse necessidade. Como se fosse pegar um Power BI, instalar na tua máquina, conectar medidor de Excel e é nóis. Tá tudo pronto. Só que não é assim, porra. Não funciona assim, né? O grande desafio da ciência de dados é prover conhecimento a partir dos dados. É simples assim.
Eu só consigo prover conhecimento a partir dos dados uma vez que eu sei as necessidades que precisam desse conhecimento. Se eu não sei, cara, não adianta tu ser pica das galáxias em Python, em Power BI, em qualquer outra porra. Você vai entregar uma solução que não serve de absolutamente nada, porra. Isso pensando no mundo corporativo, obviamente. Né? Até para construir um produto também você precisa entender, né? Qual é a necessidade do... Identificar uma necessidade. Temos aqui um empreendedor aqui, ó. Cara que é dono de Saquarema. Até para isso você precisa identificar uma necessidade no mercado para você desenvolver um produto, né? Perfeito. Senão você cria um monte de produto que fica engavetado, né? Foda pra caralho, mas, cara, eu também tenho umas ideias foda de vender terreno na lua, mas se eu criar esse produto agora aqui, possivelmente eu vou me fuder. Tu acha então que na tua visão o mercado vendeu pra essa galera de dados que era botar o fone e codar? É o quê? Que era botar o fone e codar. E que isso fez justamente a galera se distanciar do que pra mim você fala há muito tempo, o teu livro é muito bom sobre isso, de engenharia de requisitos, que é justamente sobre isso, é como que eu interpreto aquilo que a pessoa quer para entender tecnicamente como eu entrego isso. Porque você falou, você vai entrevistar alguém, a pessoa fala, quero mensurar tudo. Tá, defina tudo, a pessoa não sabe definir. Então, se você não souber conectar as perguntas para você conseguir interpretar isso, entender tecnicamente, desde hardware e software, como também tecnicamente, desde o que essa pessoa vai fazer com isso, você também não faz porra nenhuma, né? E no final você vai entregar algo que a pessoa não quer, a pessoa vai botar culpa em você. Que não deixa de ser sua. Porque é você que deveria ser capaz de interpretar o que ela quer. É você chegar pro pedreiro e falar assim, quero a parede aqui. Eu duvido que o pedreiro vai falar assim, ó, tudo bem, vou botar a parede aqui. Se o pedreiro fizer isso, quando ele construir a parede, tu vai ficar puto com o pedreiro. Por quê? Porque tu achou que o pedreiro ia perguntar pra você, entender. Parede como, senhor? Não sei o quê. Um pedreiro bom vai perguntar. Vai perguntar. Um experiente exatamente. Vai perguntar. Mas o que você quer fazer com essa parede? Que tipo de parede você quer? Pra quê? Pra separar um cômodo? Então, isso é uma capacidade do profissional de dados que eu vejo que ainda assim no mercado está um pouco distante. Que faz com que muitas vezes crie-se informações, crie-se centros de dados que não dão poder pra porra nenhuma, tá ligado? Porque, tipo, é um negócio totalmente mequetrefe, que não mede nada com porra nenhuma, ou mede tudo e a galera que vai analisar lá na ponta olha pra essa porra e fala, não sei por onde começar. Tu acha que é isso? Esse distanciamento continua existindo e mais vai ficar distante. Como disse, o hype agora são os especialistas em IA. Que IA, mais uma vez, cheat in, cheat out, né? mais uma vez, estão distanciando o negócio. Como se a solução do universo fosse construir a gente. Né? E não é exatamente isso, cara. Eu até escrevi sobre isso recentemente. Eu tive um desafio no trabalho. Lá eu trabalho como líder técnico de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Lá onde? Só pra gente entender. No Ministério do Trabalho. Mas eu sou terceirizado. Não sou é que senão a galera assim, porra, o maluco é servidor do Ministério do Trabalho. Inclusive, vou mandar um fiscal vir aqui. Com essa skin aqui, não tem como. Vou mandar um fiscal vir aqui nessa empresa aqui, tá? Porra, zona. Chega aqui, não tem um uísque, não tem, porra. Mas não tem um café, um gourmet. Mas se você quiser mandar o auditor fiscal, pode vir aqui. Eu te falo quem é que cuida dos dados da Quem empresa. cuida? É você. Vou dizer que você cuida dos dados, aí tu vai se auditar. E, cara, eu passei por uma situação recente dessa, assim, né? Apesar de eu ser o líder técnico de desenvolvimento de soluções de IA, não quer dizer que eu resolva tudo com IA, porra. Isso é um ponto. Então a gente tava com um desafio lá que a gente não resolveu com IA, porra. Resolveu usando o filtro de expressão regular, porra. Não necessariamente precisa ser. O nosso objetivo lá não é colocar IA em tudo quanto é canto. O objetivo é você gerar uma solução para uma determinada necessidade. Só que eu só consigo gerar uma solução o mais aderente possível, né? Porque perfeição não existe, né? A gente busca o mais aderente possível a uma necessidade a partir do momento que eu consigo entender essa necessidade. Ou pelo menos consigo chegar próximo desse entendimento, porque também às vezes é difícil você entender a fundo a necessidade. Mas no momento que eu chego próximo desse entendimento, eu consigo desenvolver uma solução que tem uma aderência mais próxima da realidade dessa necessidade, né, cara? E naturalmente, aí, uma vez que essa solução já tem aí uma sprint em produção, você vai ajustando, porque a pessoa vai utilizando, você vai entendendo mais também, vai ajustando. Mas esse é o caminho, cara. E agora tem os especialistas em IA, né? Que é a mesma coisa, né? A construção de agentes aleatoriamente, que faz uma porrada de coisa, e tu fica assim, cara, brother, mas que porra é essa, o Fabiano? Sei lá, Léo. Acho tudo muito doido, assim. Eu acho que tem... Primeiro, acho que tem que, principalmente a galera que escuta a gente, tem que criar
um distanciamento do que são sistemas de apoio à decisão do que é, por exemplo, o cara coletar os dados dentro de uma ferramenta de tendência que é o Google Analytics, porque senão fica muito etéreo para os caras. Então, uma coisa é você gerar um sistema, por exemplo, que vai estar integrado diretamente à plataforma de e-commerce para você aí sim gerar as métricas que são necessárias. Assim, a base, até para poder ajudar a galera, né? Porque eu entendo que o processo de engenharia de requisitos ele é fundamental para a gente poder conseguir transformar aquilo que o cliente não consegue pedir em uma feature, né? Ou uma solução, ou uma funcionalidade dentro do software. Mas, tipo assim, você também pode tentar entender o negócio do cara. Óbvio. E aí, nisso daí, você consegue, talvez, ajudar mais dentro do processo. Porque, assim, acho que o grande ponto dentro dessa galera que acaba ficando lá com o fone de ouvido ou criando essa imagem de que ele vai ficar com o fone de ouvido é muito porque a faculdade meio que enganou esse malandro. Então, vamos lá. Tipo, beleza, você vai fazer um sistema de apoio à decisão de um e-commerce. Cara, qual é o objetivo principal de negócio desse e-commerce? Tipo assim, o animal do teu cliente não precisa te dizer isso. Você pode minimamente tentar entender sobre o negócio. Então, quando a gente fala lá sobre a parte de entrevista lá, que o Manel fala no livro, inclusive, é muito pra gente poder conseguir entender não sobre o viés técnico do que vai ser implementado, e sim sobre o viés do negócio, porque toda vez depois dessa entrevista, onde você vai tentar com algumas perguntas ou milhares de perguntas, entender primeiro, e isso é um ponto muito importante que o Bonel, a gente já trocou ideia algumas vezes e eu acho muito importante, que é primeiro, quando você vai conversar com esse cara, assim como quando a gente vai fazer ou falar sobre storytelling, a gente tenta identificar quem é o nosso público, a mesma coisa, né? A gente está indo para apresentar, a gente tem que identificar quem é o nosso público, quando a gente vai entrevistar também. Então, assim, a maneira com que a gente vai trocar uma ideia aqui com o Bonel vai ser completamente diferente com a maneira que a gente vai trocar a ideia com outro convidado, porque a gente está adaptando a nossa linguagem para poder conseguir extrair a maneira com que a gente quer que o conteúdo saia do Bonel. Então, acho que esse é um trabalho também que a galera não faz. Tipo assim, dever de casa, né? É o dever de casa, de olhar qual o objetivo de negócio, porque assim, o objetivo de negócio ele é nítido, porra. Se o cara vende pamonha, porra, é pamonha que tu tem que... É a métrica área principal. Comercial, produto, pamonha. É isso. Tipo, não tem, tipo, muito mistério, assim. Então, acho que falta muito, na real, esse dever de casa, porque a gente não vai pra essas reuniões de engenharia de requisitos com a cabeça de entender de negócio. A gente vai com a cabeça de entender o que eu preciso colocar de tecnologia aqui dentro. E aí é onde a gente enfia IA em tudo, sacou? E aí a gente, principalmente nessa estrutura onde a gente não se prepara para poder fazer isso, a gente começa a colocar um monte de tecnologia que não resolve a dor direta do cliente, né? A tecnologia tem que ser um meio da gente chegar numa solução. Esse é o ponto. E não a solução. Né? E não é a tecnologia, esse é o ponto. É só a maneira com que a gente vai automatizar, com que a gente vai garantir a confiabilidade, mas isso daí é só o meio, né? E a gente tem que ir para essa conversa mais bem preparado, porque assim, eu odeio a galera de engenharia de requisitos e esses POs aí. Pode falar o nome antigo, porra. Fica chorando na internet. Porra, cara. Que fica chorando na internet sobre, mas o cliente não sabe o que quer. Porra, nem tu, tá ligado? Sabe o que tu tem que fazer também, tá ligado? Porque minimamente tu tem que estar olhando pro qual o negócio que o seu cliente resolve, porque fica muito claro, sacou? O que você tem que minimamente entender. E a tua responsabilidade. As pessoas, tipo, estão num cenário onde, tipo assim, a gente não... eles querem trabalhar, é a máxima do esforço mínimo, né? Tipo assim, o cara quer... Mais por menos. É sempre isso. A gente tá sempre querendo uma produtividade que não existe, cara. Tem algumas coisas que você tem que fazer. É a porra do teu trabalho, tá ligado? Sim. E acho que isso distancia muito. Perfeito. Essa parada. Cara, eu fico puto quando falam pra mim, mas o cliente não sabe o que quer. O cliente não sabe o que quer ou você não é capaz de entender o que o cliente quer. O cliente não vai te dar a informação mastigadinha, porra, igual porque se ele soubesse a informação mastigada, ele faria, caralho. Porra. Sacou? Mas a mamãe passarinho vai lá, mastiga minhoquinho e bota na boca do bebê passarinho, porra. Mas vocês estão levantando a bola pra uma segunda pergunta. Que aí eu não sei se vocês concordam, mas... Discordo. Mas quando a gente tá falando aqui de coleta de dados e processamento de dados, já é para muitas empresas, quando a gente fala de dados como um todo, já é para muitas empresas o explícito investimento sobre isso. Que é, dentro de tudo que eu vou fazer na empresa, qual é o budget para dados? Mas não quer dizer que elas façam. E perfeito. Mas esse era exatamente o meu ponto. Mesmo assim, a gente vê cada vez mais eu vejo um
um contrassenso. Ao mesmo tempo que a gente fala que dados são relevantes, eu vejo muita gente aqui na ponta querendo se especializar na parte técnica. Boa. Só que eu não vejo o balanço disso, de gente que sabe potencializar esse dado. Então eu vejo muita gente conseguindo coletar dados, processar dados, e pouca gente conseguindo transformar isso em ação. E aí minha pergunta pra vocês é, uma vez que o Fórum Econômico Mundial fala que, porra, uma das 5 principais habilidades dos próximos 20 anos é pensamento analítico, não sei o que, Eu acho adoro crítico. também essas porra. Então, Pensamento analítico. mas a minha Fórum pergunta Econômico aqui Mundial. é que eu acho que todo mundo tinha que ter essa porra, tá ligado? Tipo assim, não é uma skill que alguém tem que ter, não. E alguém inventou, alguém criou essa porra. Não, todo mundo tem que ter essa porra. Na Mas verdade, o estudo ele vai falar sobre, dentro de todas as áreas, a skill que está comum para todas as Essa áreas porra. daqui a 50 anos é o pensamento analítico. Não, mas a minha É pergunta, uma fotografia. mas a minha sabe? pergunta é justamente sobre esse contrassenso, o contrassenso é sobre, muitas vezes, você ter áreas e empresas que têm coleta de dados correta, processamento correto, engenharia de requisitos perfeita, só que o dado morre de fome, porque ninguém usa essa porra pra nada. Cara, assim... Pensamento analítico, primeiro, é outra redução, né? De conhecimento. Perfeito. É o pensamento crítico, só vai mudando de nome, né? Uhum. Pensamento analítico, pensamento computacional, pensamento dos caralho a quatro. Mas é pensamento crítico, né? Que isso, Perfeito. naturalmente, a gente acaba entrando na seara da educação. É óbvio. É assim que essa semana eu fiz um evento que eu falei, cara, tudo é muito lindo no papel. É óbvio que seria maravilhoso um jovem de 15, 16, 17 anos, saindo do ensino médio, com a capacidade de discernir sobre, sobre a individualidade dele, sobre o contexto que ele vive, Uhum. sobre as decisões que ele vai poder ter pra frente. Porque, Uhum. porra, é absurdo a gente cobrar de um moleque de 16 a 17 anos que ele escolha a profissão que ele vai ter pra vida inteira. Concordo. Isso aí é um absurdo. E além de ser um absurdo, não é dado base pra ele fazer isso. Então chega ali 16, 17, aí vai fazer o quê? Qual é a tua graduação? Vai estudar o quê? O que acontece é uma galera frustrada pra caralho. Uhum. Faz a graduação qualquer e fica puto, aí vai trabalhar com outra porra, aí isso aí acontece. Aí o cara faz uma graduação. E De aqui, educação eu física. não vou nem e vai falar, acordar. eu não vou nem falar de graduação pra ninguém se sentir ofendido. Mas enfim, o cara faz uma graduação X. Aí ele chega lá no sétimo período, ele fala assim, caralho, mas que merda que eu fiz na minha vida. Só que eu já tô aqui, porra, no sétimo período, né? Vou terminar essa porra. E aí, já tá meio puto, o que ele já tá fazendo? Já tá pesquisando outras paradas. Aí, o que acontece? Ele joga na porra do YouTube e vê lá, cientista de dados, em 16 horas, ganha 20 mil reais em 2 meses. Aí o cara, é isso, porra. Vou terminar a faculdade de Educação Física, vou fazer um cursinho de Python aqui foda, vamos jogar no mercado, vou ganhar 20 Um conto, cursinho de 30 Python conto. foda na Udemy de 59 Um reais. cursinho foda de 25 reais lá na Udemy, na promoção. Vamos jogar no mercado. Aí esse cara que fez uma formação completamente distante da matemática, da engenharia, da computação, enfim, vai lá e quer se jogar no mercado. Não é que ele não possa. Só que tem um caminho a percorrer. E ele percorreu um caminho muito diferente. Aí quando cai nessa seara de quero ser cientista de dados, como ele não fez uma formação numa área correlata, o que ele vai ver? O que ele vai achar? Curso de linguagem de programação, curso de tecnologia. É tudo voltado à parte técnica. Sabe por quê, o Gustavão? Experimenta criar um curso e botar no Udemy, só para você testar. Uhum. Engenharia de requisitos aplicado a contextos de negócio. Vamos ver quanto tu vai vender. Ok. Não vai vender. Não vai vender, pô. Não vai vender. Modelagem, matemática e estatística aplicada à ciência de dados. Não vai vender. Agora, se eu botar lá inteligência artificial aplicada a qualquer contexto de negócio, vai chover estourar, gente, né? pô. A gente segue... A inteligência artificial já é uma redução do conceito. Isso é um ponto que Com certeza. Isso é maneiro. Isso é um ponto importante. Isso não é de hoje. Reduzir Uhum. conceitos não é de hoje. A gente só continua propagando essa porra. Sim. Né? O próprio nome inteligência artificial já é redução de conceito da Uhum. estatística. Exatamente. Né? Imagina eu vender agora... Imagina o mundo hoje se o boom não fosse inteligência artificial. Fosse estatística multivariada para tomar decisão. Para automatização de tarefas e tomar decisão. Tu acha que ia estar esse boom todo? Tu acha que ia ter um montão de especialista em estatística, em agentes de estatística multivariada? Não ia existir, porra. Isso, cara, o Luciano falou isso no início, né? É o mais por menos, cara. Entendeu? Eu preciso reduzir alguns conhecimentos para poder fazer o que todo mundo tem acesso. Tem um lado positivo disso,
que é facilitar o acesso. E tem o lado do engenheiro de prompt, E que tem é o o lado efeito do- colateral disso, tá E tem o ligado? lado ruim da parada, que é o cientista de dados de Power BI. Com todo respeito, tá, gente? Não tô aqui desmerecendo ninguém. Porque esquece título de cargo, pô. Não tem problema nenhum você ser analista de dados e especialista em Power BI, Uhum. pô. E beleza. E entender isso, e é importante entender essa porra. Porque é a partir desse entendimento que você consegue evoluir, porra. Porra, eu tô fazendo doutorado e tô fazendo uma graduação em matemática, porra. Por que eu tô fazendo uma graduação em matemática? Porque eu entendi que eu precisava de um pouco mais de base na matemática. E é importante você entender o seu momento de conhecimento, seu momento de carreira, que é justamente para isso, porra. Para você evoluir na caminhada. A partir do momento que você chega e acha que é mó babaquice essa porra de engenharia de software, que não precisa de engenharia de software para fazer ciência de dados, ou que é mó babaquice você aprender matemática, porque não precisa. Eu vou usar uma função lá no Python, não preciso saber o que é uma... Eu não preciso saber o que é uma função linear, uma função afim, uma função quadrática, uma função exponencial. Não precisa dessa merda. Eu chego lá no Python, importo uma biblioteca e uso uma classe. Enquanto a gente vai pensando assim, meu irmão, a gente tende a se distanciar ainda mais. E quanto mais se distancia, cara, mais e mais tu vê a bolha estourando. Porra. A TI, por exemplo, não está contratando mais como contratava 5 anos atrás. Acabou. Esse amorzinho acabou. Acabou. Uma galera foi pra pandemia, rua. o hype da A pandemia. pandemia foi pro caralho. Entendeu? Acabou. Tem uma galera na rua, tem gente com dificuldade de arrumar emprego, principalmente de júnior, com dificuldade. Por quê? Porque inflou a área, uma galera foi mandada embora, a galera percebeu que não precisa também desse monte de gente. Consegue As trabalhar com o áreas que tem estavam, ali. não, as áreas estavam Estavam infladas. completamente infladas. Na verdade, a gente, como na área de design UX, a gente criou uma porrada de subdivisões, Ramificação, de né? ramificação das coisas. Então, porra, é DevOps, é não sei o quê. E aí a gente Tem o foi- MLOps também, É o né? MLOps. Você foi criando para cada área, tipo, uma árvore de fatiazinha, especialização, onde isso ficou muito, Muito fragmentado, micronichado, sacou? né? E Muito fragmentadaço, fragmentado. tá ligado? Então, acaba que isso tudo vai juntando, né? Tipo, só o fato de você parar pra perceber que o cara que inventou lá, ou que pensou inicialmente no conceito da estatística multivariada, pra ele poder conseguir explicar para as pessoas que ele queria fazer, é tipo uma inteligência artificial. Eu fico imaginando o cara. Porra, cara, eu não vou conseguir explicar essa porra pra esses animais Cara, aqui, é tá ligado? foda. Porque. Eu posso contar rapidinho? Aham. Eu vou. Como é que começa, né, cara? Negócio de inteligência. Pode pra inteligência artificial? Bora, Pode. vai. Vai embora. Como é que acontece essa porra, né, cara? Minha pesquisa no doutorado é justamente inteligência artificial. Então, para isso, eu fiz um estudo na história da inteligência artificial. Não só na história da inteligência artificial, mas o que aconteceu antes disso. Como é que a gente chega na inteligência artificial? No nome, né? No Como é que chega conceito. nisso, né? Como é que, porra... Porque chegar na história... A IA ela começa no final dos anos 50. Ponto. O nome, né? Inteligência artificial foi acunhado ali pelo McCarthy no final dos anos 50. Beleza, mas como é que... O que aconteceu antes, né? E aí nessas pesquisas, cara, a gente chega no início do século XIX, cara. Na construção da engrenagem analítica, o que a gente conhece hoje como calculadora. Os pesquisadores na época lá, o Charles Babbage e Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora, né, Aham. da história, né? Chegaram lá e falaram assim, porra, meu, aí, mané, será que a gente consegue criar uma máquina pra fazer os cálculos que nem a gente faz na nossa cabeça, mané? Será que é possível fazer essa porra? E quando a gente fala de máquina em 1800 e bolinha, máquina de verdade, né? Madeira, engrenagem. Como é que era? Era madeira, engrenagem, na porra de uma máquina gigantesca mesmo, porra. Não, Porra, o computador era do tamanho dessa parede aqui. Dá um Google aí depois. Tu usava essas porra já naquela época? Não. Em 1800 eu tava... Tu não usava Já tava já, muito não? mais avançado, em Ah, 1800. 1800 ele já tava usando, ele já era engenheiro de prompt. Eu já era engenheiro de prompt há muito tempo, porra. Em 1800. Sênior. Sênior. Porra, então eram as máquinas gigantescas. Cara, bota depois, já dá um Google aí. Analytics Engine. Aí você vai ver imagens, caralho, é tudo público, né? Tem inclusive o projeto público, né? Uhum. Dá pra dar uma lida no projeto, é maneiro pra caralho. E nessa época, começou a juntar outros pesquisadores ali, estamos falando de 1800, né? Uhum. E aí criou-se um campo de estudo que era Think Machines. Esse campo de estudo, máquinas pensantes, é o avô da inteligência artificial. E aí, cara, vou dar um salto agora para os anos 50 para chegar no Alan Turing. Que o Alan Turing foi, de fato, o grande Inventou o computador. pesquisador que divulgou a computação Exato. e o que a gente conhece como Com o computador, inteligência né? artificial também, né? Perfeito. Na verdade, é o Turing lá na Segunda Guerra. Quem não viu o filme, veja, né? O jogo da imitação.
que o roteiro é baseado no texto do Turing também, The Imitation Game. Uhum. Então tem um roteiro ali dele, obviamente. Aquilo é real, né? Aqueles fatos são Sim. reais. Isso é de verdade, né? E depois daquele acontecimento, que é uma história real, Turing viveu numa época que era tensa, né, cara? Que homossexualidade era considerado crime, né? Então ele foi condenado, enfim, tudo mais. Ele ia ser preso, aí abriu mão de ser preso e optou pela castração química. A castração química deixou o cara em depressão e o cara se matou. Essa é a grande realidade. Quando ele se mata, e infelizmente, né, vai pro caralho por causa dessa putaria, né, cara? Uhum. Por homossexualidade ser crime, enfim. E, ó, gente, a homossexualidade, só abrindo mais uma aspa, né? Até os anos 70, homossexualidade era crime, brother. Isso é loucura. Isso foi ontem, brother. Ontem Isso é mesmo. loucura. Isso foi ontem. Então, a gente não tá falando agora nada da época da Inquisição, não, mano. Isso é loucura. 1970. Anos 70, na Europa, estavam condenando gente por homossexualidade. Inclusive, tem um filme bom também, que é o For All Mankind. Filme não, né? Série, né? Da Apple TV, que mostra algumas coisas desse tipo e começa nos anos 70, inclusive, né? Bom, enfim, voltando pra cá. Chegou, aí, porra, o Alan Turing ganhou um puta nome do caralho, né? Porque afinal o cara decodificou mensagem alemã. E ajudou os caras a ganhar a guerra. Exatamente, só ajudou os caras a ganhar a guerra, exatamente. Então, porra, ganhou um expoente absurdo, morreu depois. E aí o estudo das máquinas pensantes ficou, né, cara? E a galera viu assim, meu irmão, a gente não pode deixar isso parado, né? Sim. Aí chegou uma McCarthy, juntou uma galera, uma porrada de outros pesquisadores e tal. Então tudo aconteceu. De outras áreas, inclusive. De outras áreas, enfim, tudo mais. Juntou. Então tinha galera da área de saúde, psicologia, psiquiatria, galera de letras, por causa dos estudos de linguagem, enfim, a porra toda. Então, eu acho que isso é muito importante, porque nasce a partir de um time multidisciplinar, tá ligado? Eu acho isso muito foda, porque, de fato, né, a gente precisa ter especialistas em áreas diversas pra gente poder conseguir fazer isso funcionar em conjunto. Perfeito. Né? Então, juntou a porra toda. Tinha programador, tinha matemático, psicólogo, psiquiatra, médico. Não lembro exatamente se era psiquiatra, mas tinha médico, tinha pessoal da área de letra, né, de linguagem, porra toda. E aí, porra, foi basicamente isso aí, o debate, né? Caralho, mano, qual o nome que a gente vai dar pra essa porra? Não pode ser, máquinas pensantes. É um nome muito... É maneiro, mas é um nome muito acadêmico ainda, né? Sim. Máquinas pensantes, né? Sim. Think Machine, Ninguém né? vai querer saber sobre essa porra, né? Ninguém vai querer saber essa merda. Essa merda ninguém vai querer saber. Tanto que tentaram anteriormente, meteram machine learning e durante um bom tempo a galera cagou, tá ligado? E o Turing era matemático, né? O Turing era um cara que discordava disso, inclusive... Leiam a tese do Turing, é pública também, que ele começa questionando exatamente isso. Será que é possível uma máquina ser capaz de pensar como os humanos? Que é uma questão que está aberta até hoje. Mas, enfim, chegou lá uma carta, juntou uma galera, e aí o maluco meteu. Porra, é inteligência artificial, moleque. É nóis. É o único jeito desses animais entenderem. É o único jeito desse bando de burro compreender o que tá fazendo entender o que é isso. É isso aí, mais ou menos isso. E aí meteu, e com certeza o Turing já estava morto, enterrado, se revirou no caixão, porque pro Turing a máquina não era inteligente e nem artificial, porra. Sim. Era tudo feito por humanos mesmo, né? Então a inteligência ali era humana, era uma inteligência, era replicada a inteligência humana na máquina, não era artificial, era uma inteligência humana mesmo, de fato. E não era inteligente, né? Por quê? Porque ela precisava da intervenção humana para programar, né? Isso é um debate que está aí até hoje, né? Também tem o debate do outro lado, que é o debate do Ouroboros, né? Que é, tá ligado, Ouroboros? Aquela cobra que come o próprio rabo, né? Que é a IA aprender com ela mesma, né? Alguns chamam de singularidade, outros chamam de outra porra, que eu esqueci o nome também, mas enfim. O debate está posto aí até hoje. Então, até hoje, cara, vem fazendo a redução do conhecimento, né? E essa redução do conhecimento está posta aí. E a gente continua fazendo essa porra. Como aprendizagem de máquina, né? Máquina não aprende, isso é um ponto muito importante. É matemática e é estatística pura ali, cara. Eu participei, esse mesmo evento que eu participei agora na terça, perguntaram sobre a máquina. Mas o computador, a inteligência artificial, ela é discriminatória. Eu falei, gente, esquece. O computador não é discriminatório. Quem deixa passar a discriminação é o ser humano que desenvolve, pô. Exatamente. A única coisa que ele discrimina é o 0 e 1, pô. A máquina só vê número, ela não vê uma imagem. Ela não vê um texto discriminatório, ela vê um vetor numérico. E é foda, porque essas reduções criam uma visão etérea de como as coisas funcionam, né? Isso é muito louco. Então a visão computacional, que é outra redução do conhecimento,
Não é que a máquina tá olhando uma imagem de uma radiografia e tá olhando lá e pensando assim, caralho, essa Uhum. porra aqui é um tumor, hein? Não é essa porra, não é isso, cara. A visão computacional nada mais é que uma caralhada de número, porra. Sim. Vetor pra caralho, um vetor com uma alta dimensionalidade, com às vezes 4, 5 mil dimensões, gigantesco. Que a máquina, a partir desses vetores, que são números, tá? Reduzindo o conhecimento, o vetor é um conjunto numérico. Só para vocês entenderem que é um vetor. Então é número. Então a responsabilidade não é da máquina, continua sendo de quem? Do humano. Então a inteligência ela é humana sendo processada ali. Então se a máquina é discriminatória, por causa da gente. Por causa do desenvolvedor que não blindou. Porque aí cabe a gente blindar a máquina Uhum. a não ser discriminatória. Porque ela vai aprender qualquer coisa que eu jogar pra lá, ela vai olhar aqueles números lá e vai encontrar padrões ali. Uhum. Discriminatório ou não. Então cabe a gente aqui, o ser humano, fazer essa curadoria, digamos assim, essa blindagem de falar, cara, isso aqui é uma merda, isso aqui pode, isso aqui não, porra. Vai blindando, Tem que ter. você vai botando um montão de else Tem um na artigo... estrutura condicional, bota um montão de else lá, de senão, na verdade, durante um bom tempo, a inteligência artificial era if encadeado, tá ligado? Era if dentro de if. Encadeamento de if, exatamente. É isso. Mas é muito maneiro que você tá falando, que tem um artigo do CEO da Anthropic falando sobre... Esse, inclusive, é o pica, tá? Esse Esse aqui é sinistro. o pica. Esse é sinistro. Não é o da OpenAI, Nelson tem Altman, grana. né? Ele tem grana. Tem grana. O Pica Esse mesmo, Altman Pica é da o- Anthropic, que inclusive lida com problemas muito mais complexos sobre para onde a IA que ele É. tá construindo tá Tá indo. indo, né? Sobre, pô, tem um artigo que cara, eu não vou lembrar, é Wild alguma coisa. Ele tem que estar no blog da Anthropic. E ele falando sobre um projeto dele de conseguir abrir a caixa preta da IA para as pessoas conseguirem entender como ela funciona até 2027 no mais tardar, com a visão de das pessoas entenderem de fato o que está acontecendo por debaixo Porra. dos panos. Inclusive, ele fala, eles fizeram uma análise em cima de 700 mil mensagens anônimas do Claude para poder conseguir entender se o conteúdo que eles usaram como base de treinamento enviesava politicamente as respostas. Então, dentro do estudo, e tem lá, ó, estudo de verdade, gente, o cara deixa disponível a metodologia científica e o dataset que ele utilizou, beleza? Curso metodológico. bonitão. E o dataset tá lá Isso aí. na Hugging Face para você poder consumir e conseguir chegar no mesmo caminho. E aí, eles conseguiram pegar alguns vieses da base de treinamento que levavam, e aí, de novo, né, agnóstico a tudo, né, só tô retratando o que tá no artigo, que fala sobre uma visão pré-socialista das respostas da IA. Tu acha que a IA sozinha ia chegar nessa conclusão? Não, muito provavelmente Mas quem imputou... Tem um debate geopolítico em torno da IA, Sim. inclusive. Porque a DeepSeek tem umas paradas também lá Também. Sim. que tem o viés Essa é a guerra. político da parada. Essa é a nova Guerra Fria. da China, é né? exatamente É, isso. nova Porque, Guerra assim, Fria. Perfeito. porque qual é o ponto? Inclusive, teve um cara que tava falando isso no podcast do Flow, que fala sobre, cara, agora, com a utilização desenfreada da inteligência artificial, quem é que vai aceitar utilizar um modelo da China dentro dos seus próprios países? Ou seja, o Isso. qual a gente tem controle de fato sobre aquele código que está debaixo dos panos. Perfeito. Então, pô, acho que esse é um ponto interessante. A gente fugiu completamente do assunto. foda-se. Não. Eu acho que o assunto é esse. Mas é porque, tipo, nesse caso, a gente tem que analisar até sobre uns assuntos que eu não entendo porra nenhuma, mas eu sei que influencia. Que são vários, né? Que eu não entendo porra nenhuma, mas eu não sou pago pra saber de nada, né? Eu sou pago pra Ele falar. entende de planta. Planta Planta ele entende entendo. bem pra caralho. Sei bem a planta que tu entende lá de Saquarema. Mas é sobre, até sobre a gente estar cogitando, porra, soberania nacional com relação Perfeito. à utilização de IA. Tipo assim, porra, eu vou pegar um código-fonte de internet e vou colocar dentro do meu sistema? Não, é a mesma coisa. Eu vou pegar uma IA que eu não determino o controle, e eu acho que aí é que a gente tem muitos problemas aqui estruturais no Brasil, né? Porque qual é o investimento que a gente Porra, tem... aí que tu acha Não, que tem não. problema? Nesse quesito a gente tem um problema. porra, Porque, tipo assim, quando que a gente vai sentar para poder incentivar ou desenvolver? Porque a nossa própria estrutura de A gente inteligência tem, pô. artificial tem, mas não tem um Tadinho, apoio subsidiado do governo. Cara, o nada. Brasil tem. Ó, agora falando bem sério, tá? Aqui no Brasil, faz o corte aí. No Brasil nós temos conhecimento, que não falta pesquisador Sim. pica Uhum. espalhado por aí. Sim. Então, conhecimento de pesquisa e Sim. conhecimento de aplicação. Sim. Ambos, tá? No Brasil tem. Então tem desenvolvedor pica, tem pesquisa pica rolando, tá? O Brasil é capaz de desenvolver tecnologias. O Brasil é capaz de Tranquilamente. fabricar Tranquilamente. chip, pô. E Esses o Brasil- chips que entraram na escassez e tudo mais, existe uma estatal brasileira que fabrica Perfeito. isso. Pô.
E o Brasil tem o dinheiro para fazer. O Brasil não é um país sem dinheiro para isso, não. Uhum. Tem o dinheiro para fazer. Então tem conhecimento, tem tecnologia, tem dinheiro, cara. Então a gente não fez, sabe-se lá o porquê. Mas possibilidades tem. Não vou entrar no debate. Não vou entrar nesse debate Por isso a gente vai ficar aqui. Daí Não, acabou. aí vai virar outra coisa. Aí virou outra coisa. Mas eu acho enfim, interessante a gente analisar o quanto a inteligência artificial, que por si só já é o conceito reduzido, a gente já falou aqui, tá impactando não só a vida do engenheiro de prompt, tá ligado? Mas essa é a minha pergunta aqui pra vocês essa que é a agora. sua pergunta. Não, A gente em cima- falou pra caralho. Isso, em cima do que vocês estão trazendo aqui agora. Sobre dados IA e tomada de decisão. O que quero dizer com isso? A gente vê, e assim, cara, tem um caso que eu não posso falar nome nem nada, mas é bizarro. É o caso de uma empresa que usou o GPT para fazer o plano dela de negócio, né? O business plan absurdo Deixou pro de popular. negócio, que uma das coisas que a IA mandou fazer era demitir uma parte do time. Boa, Iá, E o isso cara, aí. o cara demitiu. Óbvio, pô, ele tem E agora, é um amigo dele, pô. e agora Iá. tá desesperado querendo contratar de volta, tá ligado? Sim, sim. A minha pergunta aqui sobre dados IA em conjunto e tomada de decisão é a seguinte. Muita gente tá usando IA, como o Bonel falou, né? Um porrada de especialista, mas tem muita gente usando IA achando que IA é fazer pergunta, o uso da IA é fazer E pergunta. a generativa. Generativa. Eu faço a pergunta, ela me responde e tal. E não é só isso. Esse é o primeiro ponto. Mas o meu segundo ponto é, quando a gente começa a evoluir, até nesse pequeno uso de IA, você começa a ter exemplos, acho que... Vou trazer exemplos mundanos e pequenos, que pra mim mudam um pouco o jogo, tá? Luciano, por exemplo, pode falar um pouco depois das MCPs que você criou, mas se você souber conectar a fonte de dados que você criou lá nas MCPs e você tiver a expertise de contexto de negócio e da área que você vive, você consegue fazer perguntas para essa base de dados que está lá dentro que te responde muito mais rápido as informações que você quer. Que talvez para pegar aquelas informações e chegar, você demorar muito mais tempo do que agora com uma MCP da vida, usando você chega. Onde você acha que isso vai chegar? Porque na minha visão aqui, a gente tem dois problemas para isso, sei lá, chegar num nível de escala. Não. Problema número 1 é que as pessoas não sabem fazer pergunta. E problema número 2 é que as pessoas não tomam decisão. O ponto 1 é entender que, mais uma vez, né? A tecnologia não é o fim. Perfeito, O perfeito. fim é humano. Então, exato. Então, a Mas IA eu não tô- essa é a Fala minha uma pergunta. parada pra tu, você não pode assumir como verdade Mas absoluta. é exatamente isso. Esse é o aqui, ó. ponto. Perfeito, ó. Você tem um humano fazendo pergunta, a IA respondendo e o humano tomando decisão. E na minha visão, a gente tem dois problemas aqui. É que o humano não tem essa habilidade boa Não, de e fazer não sabe como é que pergunta funciona a e IA. não sabe tomar decisão. Não, e o MCP adiciona uma parada muito perigosa, inclusive, que é a capacidade da IA conseguir executar ações dentro da tua estrutura. Então, o MCP, para quem não conhece, é o Model Context Protocol, que é um modelo, um protocolo igual ao HTTP de comunicação do LLM, né, com os clientes LLM e ferramentas externas, né? Então, de novo, a base da inteligência artificial, ela é treinada até determinado momento de um recorte, né? Onde eles fizeram web scraping da porra toda, reduzindo o conhecimento, né? O cara pegou o conteúdo da internet inteira, montou uma porra de, sei lá, 2, 3 trilhões de parâmetros ali para poder conseguir treinar aquele modelo, reduzindo bastante a estrutura do que a gente acabou de falar que era contra, né? Mas o que Porque o reducionismo disso, mas o MCP, ele adiciona uma camada muito interessante e muito perigosa, que é o MCP, do mesmo jeito que ele vai se comunicar com uma interface HTTP através do LLM. E aí no HTTP você faz get, post, put, delete, ou seja, você consegue dar poder à inteligência artificial dentro do cliente LLM para, por exemplo, cara, altera aí o estoque do meu e-commerce. Então, acho que esse o ponto é que acho que ainda agrava mais, porque além do fato do cara não saber fazer perguntas, agora a IA pode ter potencial para poder executar coisas por você, e se você não sabe perguntar, ele não vai saber fazer. E ao mesmo tempo tu não sabe se tá certo ou errado, tu não tem o segundo nível de consciência para questionar. Exatamente. Eu sempre falo assim, sabe aquela história? Não vá de carro. Se você não é do Rio de Janeiro, não venha de carro para cá confiando no GPS. Exatamente. Senão tu vai cair numa favela e vai se fuder. Principalmente se tu tiver da linha amarela indo pra Brasil,
Não vira É a direito. mesma lógica, cara. Não via direito. A lógica é a mesma, irmão. Até você chegar no Brasil, não vira direito. Se tu não conhece sobre determinado assunto, não pergunta para IA. É premissa para você usar uma IA generativa. E outro ponto importante, IA generativa é um pedacinho do pedacinho da IA. Uhum. Beleza? Ciência de dados está aqui, a IA está dentro, Machine Learning, Deep Learning, aí aqui dentro tem processamento de linguagem natural, LLM, tá aqui dentro. Heurística ali dentro. Que faz parte da IA generativa. Então, Que- IA generativa não é a inteligência artificial. Aham. Boa. Esse já é um ponto, tá? Então é importante entender o que é generativa. Segundo não use a IA generativa para perguntar algo que você não conhece. Porque senão você não tem como avaliar a resposta da IA. Errado. E tu Exatamente. confia. Aí a IA fala assim, manda embora Ah. 10 cabeças, tu vai lá, show. Vou mandar embora 10 cabeças. Se você confiar 100% na IA, vai se fuder. Ponto. Ponto. Não confie. Isso vale pra qualquer coisa, até pra coisa. Uhum. Trabalho acadêmico. Pegou a IA, pegou o texto da IA e copiou e colou no teu trabalho. Senta e cuidado, pode estar cometendo um crime por plágio. Ainda pode ser preso, ainda pode se fuder, pagar multa, os caralho. Enfim. Terceiro ponto, cara, é entender como é que funciona a IA generativa. Sabendo que é um modelo estatístico, para eu ter uma resposta mais aderente àquilo que eu preciso ser o mais específico possível na minha pergunta, na minha interação. Para eu ser o mais específico possível na minha interação, eu preciso conhecer de fato quais são as minhas necessidades. Uhum. Ou seja, a engenharia de requisitos está presente aí também. Mas vou trazer até para um campo mais próximo da gente. Existem 4 pilares para você desenvolver as paradas: compreensão, planejamento, desenvolvimento e avaliação. Isso se aplica perfeitamente numa IA generativa. E a generativa não é a inteligência artificial, anote isso aí. Para com essa porra. Inclusive, quando você vai ver os modelos de reasoning, que vai mostrar como a IA tá pensando ali, você vai ver isso daí sendo É aplicado. mesmo, é porque não foi eu que inventei, não, porra. Não, eu sei que não. Eu só tô ilustrando pra galera. É porque se eu tivesse inventado isso aqui, eu não ia estar nesse podcastzinho aqui. Eu ia estar no, sei lá, no pod trash, porra, do Hermes e Renato, que é muito melhor, porra. Compreensão, cara, de fato você, antes de usar uma IA generativa, que não é a IA generativa é só um pedacinho ali, você precisa fazer a compreensão. Compreensão é mapear teus problemas, tuas necessidades, beleza? Teus indicadores, por quê? Indicador, não, sacanagem. Vai fazer essa de novo. Vai, cara, deixa esse filho da Aí você puta precisa compreender suas necessidades, que é justamente isso. Quais são os seus problemas, desafios, oportunidades que você tem de identificar. A partir daí, é um prompt para cada necessidade. Tem que ser engenheiro de prompt aí, tá vendo? Exatamente. Tem que ser engenharia de prompt. Fazer a faculdade de 5 anos de engenharia de prompt. Maluco, que eu tô me segurando pra não gargalhar igual filha da puta. Aí é o seguinte, cara, o teu prompt ali, a interação que tu vai fazer com a IA ali, ela tem que ser o mais específica possível. Por quê? É sabido que o modelo de processamento ali da IA, o que você acha que é um cérebro, né? A rede neural, que você acha que é um cérebro Exato. boiando no éter, não é. O cérebro boiando no éter. Tá ligado? Igual o pincérebro. As Tem aquele redes cérebro neu- boiando no éter lá. As redes neurais, ó. Um monte de ramificação. É, um monte de caralho. Vai crescendo igual a flor do Last of Us, né? Porra, mano, e eu vou te entristecer nesse momento. Não é estatística pura. Matemática e estatística. Não tem nada lúdico lá dentro, tá? É bem pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. É bem É um escroto. conjunto de números que É, é analisando não. um conjunto de números que é... É matemática e estatística o tempo inteiro ali dentro. Se, cara, a IA é um modelo estatístico, ela vai te responder baseado em probabilidade. Uhum. Para eu aumentar a probabilidade de uma resposta mais aderente, eu preciso ter uma interação o mais específica possível. Para quê? Para que essa interação ela auxilie o modelo estatístico nessa probabilidade, porra. E esse é um ponto interessante, porque isso aí que você está falando é exatamente o que hoje o MCP está proporcionando para a galera. isso. Porque, por exemplo, a IA ela é treinada em cima de um recorte, né? Então, até outubro de 2024, abril de 2025. Então, o que o MCP faz? Ele abre uma janela para você poder buscar, por exemplo, notícias atuais que acabaram de acontecer e a IA opinando em cima daquilo dali. É, tipo, só para poder pegar esse exemplo, porque é exatamente o que essa falta de contexto, né? Porque a galera já tá começando a falar sobre, além do LLM, do LCM, né? Que é o Ainda não cheguei nessa que matéria, é não. onde o segundo L vira contexto. Então, Context. context, isso. E aí,
Ele fez um isso meio ufa, tu Eu viu? preciso entender o que é isso, porque LLM já trabalha o context e a Sim. semantic. Cara, exatamente. Então, assim, Context and semantic, que já tá já no LLM, né? Mas o enfim. lance de você ir buscar a informação fora da base treinada, tipo, é o que traz um contexto maior para a IA conseguir executar tarefas de tempo mais próximo do real, né? Então você vai pegar, pô, se você quer falar, por exemplo, sobre o dólar, né? É muito interessante que você saiba pelo menos quanto tá custando o dólar nesse momento. Tipo, se a gente for usar a base de treinamento do LLM que a gente está utilizando, ele vai ter aquela fotografia dentro de um contexto. Sim. Então, o MCP, você poderia ter um MCP, por exemplo, que iria, sei lá, toda vez que o usuário quiser algo sobre o dólar, eu vou buscar automaticamente dentro do MCP qual é a cotação do dólar do dia, da hora, do minuto, beleza? Então, o LLM fica pronto para isso. E aí, no momento que você está fazendo alguma operação lá, imputando alguma coisa ali dentro, que tenha dentro do contexto esse lance de, cara, o cara tá querendo falar sobre alguma coisa de dólar, o modelo de raciocínio dele, ele vai, opa, se é de dólar, eu tenho uma lista de MCP aqui que pode Sim, me ajudar. entendi. E aí ele busca o contexto de lá de dentro, né? É como se fosse uma thread em cadeia, que ela fosse aprofundando e fechando cada um dos parênteses. É que nem esse modelo novo aí, né? Do GPT, né? Chat GPT, né? Sim. Semelhante a essa porra. E, cara, só pra... E, porra, entendendo isso, cara... Entendendo isso, tipo... Entendendo esta merda toda, essa porra Só. toda, tá ligado? Até agora. você pode pegar esse vídeo aqui, jogar numa IA e pedir a transcrição. Você já vai ter Não, bastante o próprio coisa pra ler. Spotify já tem, já. Já tem televisão, né? Avaliação, né, cara? Entendendo que a IA, estatística não é certeza, é probabilidade. Por isso que a gente fala de causalidade, né? Perfeito. O resultado da estatística ele não causa um efeito direto no mundo real. Beleza? Não quer dizer que o resultado da estatística ela precisa de um ser humano pra olhar aquela porra lá e avaliar. Pra poder entender se aquilo faz sentido ou não. Senão o cara demite a empresa dele toda. Faz essas cagadas aí, que é a avaliação. Quando a gente começa a utilizar um monte de código de IA, e aí a gente já tá pegando alguns cenários dentro desses sites, o Orkana, 99 Freelas, que é tipo umas conversas de tipo assim, cara, eu quero que você, contratando programadores, né? Eu quero que você termine um aplicativo que eu fiz no Lovable. Ou seja, a gente tá indo para um cenário dentro da engenharia de software no geral, onde, beleza, agora tá muito mais democrático a construção de um software. Beleza? Porque a IA, ela proporciona isso pra gente. Agora, a gente vai ter um ciclo onde a gente vai colocar um monte de código em produção que quem colocou não sabe da manutenção, e a gente vai gerar um ciclo onde, tipo assim, programadores vão ser contratados não pra construir, sim pra só consertar, tá ligado? E aí, mas um dos usos que soltaram aí recentemente, tá sendo feito com IA, o terceiro maior uso, acho que recente, é o uso de aprimoramento do seu código. É o terceiro uso que falaram que tá sendo da IA generativa, né? Ah, sim. Aí eu jogar meus dados, meu código lá e falar, aprimore. Só tem que ter muito cuidado, né? Com o código que você tá jogando lá, porque... exato, cuidado, exato. porque gera uma porrada de falha. Você tem a opção, de a gente conversou sobre isso, né? vulnerabilidade. Se você realmente pretende usar o IA na tua empresa, quer fazer com segurança, cara, invista e monte um servidorzinho local. Uma estrutura sua. Uma estrutura sua. Pra você não correr o risco de ter um código que às vezes seja algo sensível da tua empresa, Sim, né? um algoritmo teu ali. Não, algoritmo seu, né? E tem um vazado ponto por também, aí. né? Porque assim, a base de treinamento de código que a gente tem foi copiado de um monte de repositório público do GitHub. A verdade é essa, né? Então, no final das contas, a gente tem muito código ruim ali também. Tem também, óbvio. Porque, e esse código ruim a IA usou para se treinar. Ou seja, os códigos que são muito robustos ou rebuscados, com práticas de desenvolvimento, boas práticas no geral, eles estão privados dentro do codebase das empresas, sacou? Então, é muito importante ressaltar isso, né? Que a máxima de Cloud Code, de Windsurf, que a galera tá usando bastante para poder utilizar e construir produto, Lovable, V0 e afins, ela tem um problema que é gerar código ruim em produção. Perfeito. E aí, de novo, né? Dando um papo meio doido, né? Porque assim, no final das contas, o que a gente vai ter agora no mercado? Uma porrada de empresa sendo criada, ainda mais que juntou o boom da IA com o boom de microsize, então agora todo mundo E o boom consegue de dados. né? Exatamente. Todo mundo, E o boom de dados, né? todo mundo tá construindo produto, mas no final vai ter um monte de VC investindo dinheiro em startup de produto feito no Lovable, e aí
qual é o impeditivo disso, né? Um tempo de vida útil dessas startups muito mais reduzido, porque, tipo, tu colocou código cagado em produção. Sim. Então, tipo, beleza, vamos pensar que uma aplicação no Lovable deu certo. E aí você fez uma aplicação e agora, de um dia pra noite ou num longo prazo, sem ter dinheiro, você colocou, sei lá, 1 milhão de usuários dentro dessa sua estrutura. Você precisa dar 30 passos pra trás agora pra você Exatamente. poder conseguir, talvez, chamar os humanos pra poder Na verdade, fazer não. a parada direito. Ou seja, é muito mais para potencializar a construção de protótipos Uhum. e até te auxiliar no aprendizado do que qualquer outra coisa. Na verdade, se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia... Nada disso teria acontecido. Agora, tem um ponto aqui que a IA, ela de fato, isso é importante. Parece que a gente é contra a tecnologia, né? Que a gente Lógico que não. a gente só tá dando porrada aqui nela, né? Mas não é só Eu isso. sei Né? que esses códigos que tu fica postando é tudo do chat GPT. Inclusive, eu tenho uma palestra do ano passado que era você codando no chat GPT. O ponto é, cara, é óbvio que é útil, cara. É óbvio que a IA... Ó, são 2 pontos aqui. É óbvio que a IA é útil para um avanço tecnológico, produtivo, Uhum. para os países que souberem utilizar, né? Para desenvolvimento, enfim. tudo Já tem mais. país, se eu não me engano, é o Emirados Árabes ou Dubai, eu não lembro. Que eles vão querer começar a legislar com IA. Caralho, que loucura. Eles vão começar a usar IA para poder revisar e construir nesse Entendi. primeiro momento. Pô, eu tô falando de gente tomar decisão de Existe mexer em a- empresa, isso é coisa de maluco. É, assim... Não, e eu Isso é deixar de bem claro, maluco essa é coisa de pra maluco. caralho. Lembrando que não é a coisa mais simples do mundo, né? Não. Até porque esses pontos positivos trazem desafios gigantescos, Porra, lógico. principalmente pensando num país subdesenvolvido como o nosso, né? Exatamente. Vai ser um caos aqui, aí assim vai tirar emprego. Vai não, né? Já Já tá tá tirando. tirando, né? E a gente tá passando, estamos vivendo uma revolução industrial, a gente tá no meio dela, Exato. Exatamente. né? Basta você lembrar que há 3 anos atrás a gente falava de metaverso. É, agora a gente tá falando da revolução. Web 3. A gente, tá na, Web3. a gente tá na revolução Foi tudo industrial. pro caralho agora. Tá atropelando, Revolução tá muito industrial acelerado. 5.0. Essa é a 5.0 que a gente tá. Mas está nela. É, está. Não acabou ainda. Está, exato. E pode ser que tudo que a gente esteja falando aqui amanhã seja mentira, Exato. porque apareceu uma outra parada. Que jogou isso aqui e deixou jogou isso no obsoleto. lixo. Exato. Deixou obsoleto. Isso é muito possível. Então é óbvio que em países subdesenvolvidos como o nosso, subdesenvolvidos e gigantescos, né? Não tem muitos desafios, né? É, Porque não. a IA vai tirar emprego, a gente precisa dar um jeito na educação. Como é que eu vou fazer esses jovens agora? E quando eu falo educação, não é educação para o mercado de trabalho, educação de pensamento crítico. A gente não tem jovem Sim. com pensamento crítico. Quando eu falo educação, é educação pública. Porque educação particular vai dar um jeito. Os Sim. caras vão dar um jeito. E você falou de um ponto, né? Que nosso país gigante. Cara, você pega o tamanho do Brasil e a Guiana brasileira que tá na Europa, é coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Pernambuco de fora. Tá maluco? Tá maluco. É muito grande, cara. A gente vive. A gente tem. É meio. Vai ser cancelado pelos Clichê. portugueses, hein? Ah, isso não é isso. Meu avô era, que se foda. Já roubou muito, agora é hora de voltar. Mas o clichê que eu vou falar é absurdo, mas é, cara. Porque a gente vive a porrada de Brasil dentro do Brasil, né? Então Exatamente. existe tanta coisa diferente que é muito complexo. E quando você falou de legislação, Emirados Árabes, eu quero ver a IA, eu quero ver a IA E quando falar. a gente fala de. Para de tratar a mulher igual lixo. E esse maluco apoiaram. E quando, Eu quero ver. e quando a gente fala de Porra. país subdesenvolvido como o nosso, como te disse, país muito grande e tal. E quando a gente fala de educação nesse contexto, brother, não dá pra pensar só em educação. Porque você tem que pensar e quando eu falo, mais uma vez, educação pública, né, porra? Estamos falando do povo. A educação privada vai dar um jeito. Uhum. Os caras têm dinheiro, vão dar um jeito. Como é que a gente vai educar esse jovem para dar pensamento crítico para ele, mas se esse cara ele sequer tem saneamento básico? Se o cara vai sair pra escola e tá rolando um tiroteio. Não sair pra escola. Então, na verdade, também precisa de uma integração entre os poderes, cara, para que de fato isso aconteça. Pra gente usar, pra gente conseguir extrair os pontos positivos não só da IA, das tecnologias da informação e comunicação emergentes, e IA tá nesse balaio aí, a gente precisa de um aparato, não tem jeito, cara, estatal, literalmente, por mais Sim. que esse nome às vezes possa doer no ouvido das pessoas, mas a gente precisa de um aparato estatal, mas no sentido de prover suporte pra essa galera, mano. Porque senão a gente vai ter um caos social em breve. Já tá tendo. Já tem galera sendo mandada embora pra caralho. Uhum. Já tem coisas. Mais e mais tu vê as coisas mudando, né? Tu vai numa farmácia, eu não passo mais no caixa. Uhum. Pego meu remedinho no balcão ali, passo. Aí se eu não preciso ir no balcão com receita controlada, eu pego na prateleira, passo e vou embora. Uhum. Não falo com ninguém. Mercado que eu vou lá, já tem mais 10 ou 15 caixas Uhum.
automatizadas. Aqui, E, ó, só pra corrigir, é o Emirados Árabes mesmo, que é É. o país que vai aqui adotar na Barra pra da Tijuca. reescrever e revisar leis. Aqui na Barra da Tijuca você tem condomínios que são subbairros. É. E dentro desses condomínios tem supermercados que entregam por drone e por carrinho automatizado. Quer ver um emprego que possivelmente hoje já não deve mais existir, ou se existia muito pouco? Assessorista de elevador. Esse aí. Mas morreu o que a IA tirou, Ah. que é o atendente de online, que sube aquele chatzinho no site pode crer. pra tu pode perguntar, não deve ter acabado, mas reduziu para um não, hoje cacete. tem o Shopbot Deve ter da um- Lidster. Não, aí, mas você deve ter uma área de atendimento para coisas muito específicas. E assim, vou te Então falar, reduziu muito esse negócio. tá muito ligado também a qual tipo de produto ou negócio você tá inserido. A gente tava no Content Experience e o cara tava falando sobre isso. Que em cenários de marcas de luxo, a galera tá desconsiderando a utilização de IA, porque... Mas faz sentido. Exato, você entendeu? Tipo assim, de novo, os O cara caras... vai lá comprar uma Ferrari, né? Exatamente. Pedindo pro um chatbot. Porque você espera que a parte do princípio de comprar um bagulho desse de luxo não é o preço. Porque você não tem problema Mas com isso. a gente tá Você, por exemplo, Eu que compro muitas quando comprou Ferraris. tua Mercedes lá, cara. você quer atendimento, pô. Quero, pô. Cheguei lá e falei, cadê meu champanhe, porra? Mas é que a pessoa parte do princípio que ela tem um atendimento personalizado. É, verdade. Então não é só sobre o preço, né? É sobre Mas você, atendimento, mas você atendimento. concorda que essa visão também, ela pode ter um fim, a partir do momento que eu tenho um ser humano, um robô, né, simulando um ser humano, Uhum. com os avanços que está tendo a tecnologia, eu posso ter um robô atendendo em alto nível uma compra de luxo. Dependendo de onde que a gente vai chegar com esse monte de Uhum. tecnologia. Depende, porque... Porque pra duvidar, eu ir- não duvido mais de Então, nada, né? Mas depende, porque pra isso você vai ter que dar uma autonomia, talvez, que às vezes só uma pessoa consegue ter. Ah, não, sim, mas... Queria fazer uma última pergunta, que é: qual é a visão de vocês do futuro disso, desse uso da IA, generativa ou não, e tal, pro mercado como um todo, tá ligado? Pra onde vocês acham que, tipo, isso vai? Pra onde vocês acham que isso é realidade? Não só sobre hoje, mas do daqui a pouco, tá ligado? Quer falar, ô Deixa o Luciano? Fabiano falar aí. Cara, é muito louco, né? Porque você sabe que existe uma métrica chamada PDUM, que mostra o quão apocalíptico é o seu pensamento com relação à inteligência artificial, O né? teu é 100. E é uma métrica que os caras É de 0 a 100? Não, é de 0 a 100, é de 0 O teu a é 100. 100. Eu tenho Por exemplo, 102. O Elon Musk, Você é o do coisa Elon maluca. Musk é de 20 a 30% de que a IA vai substituir os seres humanos. Pesquisa sobre essa porra aí, é bem maneiro o conceito, assim. Cara, eu acho que, tipo, é muito difícil a gente falar sobre o futuro de algo que é uma metamorfose ambulante, tá ligado? Mas eu vejo muito a gente mudando a maneira, inicialmente, de como a gente consome internet. Isso com certeza. Porque a gente já tá partindo de um... nesse momento, tá Uhum. acontecendo, nesse momento que a gente tá gravando, tá acontecendo uma das quedas dos maiores impérios da tecnologia, que é o Google Chrome, né? Onde a gente vai ter não só o Google Chrome, Tu acha que mas... essa porra vai acontecer mesmo? Pô, cara, eu acho que... Tipo E aí, assim, tipo, vai acabar o império, vai ser comprado pelo ChatGPT. Pô, mas vai então- tomar não, então, no mas cu. aí é que tá. É porque... Porra. O império do consumo de memória do PC, né? o Google Chrome. Então, eu acho que isso vai mudar a maneira que a gente consome a interface mesmo de internet. Eu acho que daqui a algum tempo você vai... O que a gente hoje A gente tem falou, como porra, no navegador almoço. é o LLM. Reduziu em quantos por cento a busca em navegadores? A galera tem buscado. Chegou a perder 10% de mercado. Mas já tem uma outra pesquisa que falou que tá mais agora. Eu me lembro. E é foda, né? A gente. É foda porque, tipo assim, de um lado, você tem as pessoas que, por exemplo, trabalham com SEO e dependem dessa porra. Uhum. Aí, tipo assim, tem muita gente falando que, não, mas a gente tem um volume de fato muito grande de pesquisas ainda no Google. Só que a galera tá esquecendo essa adesão exponencial que a gente teve com a utilização de o IA. paralelo. Porque, né? tipo assim, Tu não acha que dá pra fazer uma busca patrocinada em IA generativa? já vai ter. Já vai ter. Já vai ter. Essa porra de GPT entregando o anúncio, o resultado lance- só Isso, vai. porra, é. Esse lance, acho que do MCP proporcionou que eles conseguissem trazer produtos de e-commerce diretamente como indicação, automaticamente. Todas as Já lojas vai ter. Shopify, Aí. todas as lojas dentro da plataforma Shopify, elas estão integradas diretamente aos resultados de pesquisa Do GPT. do GPT. Então, tipo assim, Loucura. já Vai te mostrar resultado de acordo com o teu histórico de conversa, gosto. e aí, sobre isso, é muito Você interessante. vai te né? sugerir paradas, né? Sem tu querer, né? E sobre isso é muito interessante, porque a gente vai, primeiro, na minha opinião, né?
mudar a maneira que a gente consome a internet, eu acho que navegador vai ter, e é óbvio que eu tô falando, mas é porque a gente tá no momento de construção disso, porque ainda assim, o Chrome, ele não tem LLM diretamente ali, e a interface ainda é através de um protocolo HTTP, né? Ou seja, eu insiro uma URL, acesso um site e consumo aquela informação. Mas acho que daqui a algum tempo, o navegador, ele vai ser conversacional. Sacou? É como se você tivesse um assistente ali, igual durante muito tempo, foi a Cortana dentro do Windows, sacou? Sim. Onde, Caralho, tipo... Não, é porque agora vai funcionar, né? Só que quem usou era que era MVP. Ninguém usava Cortana. Tentaram entubar um Cortana integrado com o Power BI. Não, então, mas tu ruim, entende que, tipo, isso faz com que a gente tenha a mudança de como a gente consome a internet, a interface Sim, muda. lógico. A gente não vai mais consumir muito... Lógico, o HTTP, o protocolo, ele vai continuar existindo. Mas para quando a gente quiser aprofundar um conhecimento, mas na camada superficial, que é, tipo, sei lá, 90% da galera que tá consumindo, a galera vai consumir direto no LLM. Você tem a Anthropic criando o navegador, que inclusive constrói em cima do Chromium, né? Que aí não é só mais, se acabar o monopólio do Google, não acaba sobre o Chrome só, ele acaba sobre o Chromium, que é a base, o engine que constrói vários outros navegadores. Só que você acaba com o Firefox, que é o único motor de renderização agnóstico ao motor criado pelo Google. Ou seja, eu acho que isso está muito próximo de acontecer e principalmente acho que está muito próximo de a gente mudar a maneira que a gente consome a internet. A gente não vai consumir mais dentro do navegador ou o navegador vai virar o próprio cloud desktop da vida. Sabe? Mas é total chute. Eu concordo com você, para passar a bola pro Bonel, mas eu concordo contigo. E hoje a gente vive num cenário de anúncio que só apenas um tipo de anúncio é reativo e todos os outros são proativos. Só para contextualizar. O único anúncio reativo é o Google Search, a pesquisa do Google. Porque eu falo o que eu quero e ele mostra resultado, seja anúncio ou não. Todas as outras formas de anúncio são proativas. Você tá no Instagram, pum, te mostra. Tá no TikTok, pum, te mostra. Tá no Caralho A4, pum, te mostra. Hoje em dia, na Amazon Prime, na Netflix, a gente vai chegar num cenário que aí eu recomendo a galera assistir a última temporada agora da série da Netflix Black Mirror. E o primeiro episódio da última temporada, agora de Black Mirror, que é sobre um implante de um chip de tecnologia que a mulher bota na cabeça, porque ela tava em coma. Ó, o spoiler. E o cara paga o chip pra isso. E aí tem vários planos, só que o cara não tem condição, ele bota o plano mais barato. O plano mais barato tem. E aí vai chegar uma era... E fica só na cabeça da mulher, ela botando anúncio. Mas tu acha o quão longe a gente tá disso? Não é botando na cabeça da mulher. Calma, eu vou dá o spoiler completo. Vou dar o spoilerzinho completo. Não é isso. É que eu acho que, na minha visão, essa questão do anúncio ser tão proativo vai ser intrusivo de um jeito tão absurdo que o fenômeno que vai passar a acontecer é o fenômeno que acontece com o YouTube Premium. É o fenômeno que acontece com as mensalidades. Você não paga uma mensalidade maior da Amazon Prime porque ela te dá mais benefício. É pra ela não ser chata. Então eu pago a Amazon Prime mais cara pra não ter anúncio. Não é porque a Amazon Prime mais cara é foda. Eu pago o YouTube Premium porque ele me dá recursos fodas. O 2 só. Download e você poder ouvir com a tela bloqueada. Fora isso, você paga o YouTube Premium pra não ter anúncio. Então essa era dos anúncios proativos, ela tá ficando tão maçante, chata e de saco cheio que daqui a pouco vai chegar num cenário onde a gente vai começar a pagar as coisas para evitar o anúncio. Sim. E vai ser mais difícil. A gente tá muito perto disso. O Facebook, rapidinho, o Facebook acabou de anunciar que ele já tá conseguindo decifrar pensamento humano, pô. Já tá prometendo fazer isso. Esse episódio... Pode pesquisar. Esse maluco do Facebook, ó. Então, mas isso que é foda, porque a galera tá prometendo umas coisas absurdas com utilização de IA. Esse episódio do Black Mirror, fatídico aqui que eu tô explicando, a mulher não é que fica passando anúncio na cabeça dela, ela é o veículo. Então a gente tá falando aqui de não sei o que, o Luciano fala que tá cansado, aí tu fala, porra, é só mais um cafezinho, aí vem, Coffee Mais, drip, grão e cápsulas. Apenas não sei quantos % de desconto, você confira agora. Quer que eu pegue o seu link pra você? E você vai comprar. A mulher virou o veículo. Tá e ela fala igual uma propaganda mesmo. Exato. Caralho. Entendeu? O bagulho é tão intrusivo que é surreal. O meu medo maior do negócio da IA, de conversacional, é que ela vai tentar ser proativa baseado nisso e é intrusivo pra caralho. Aí daqui a pouco tu vai pagar o ChatGPT Plus pra não ter anúncio. Puta merda. Esse é um futuro onde eu acredito que vai acontecer. Por favor, Ponel. Qual é a pergunta? A pergunta é pra onde tu acha que essa porra toda tá indo. Pra casa do cara. Não, sacanagem. Eu vou tentar ir pra um lado diferente do que vocês falaram, né? Que é o lado mais
que para mim é um ponto de atenção. Né, eu acho que E aí pensando em Brasil mesmo, né? Eu de fato acredito que a gente vai ter um problema social gigantesco pensando em Brasil. Isso eu acho que é pra onde a gente tá indo, tá? Mais e mais pessoas estão perdendo emprego, e quando eu falo mais e mais, isso é um ponto interessante e chato, né? Dessa Revolução Industrial, que ela tá acabando com o emprego de ponta a ponta. Não tem é o assessorista, né? É empregos mais operacionais, né? As outras revoluções industriais, elas acabaram com empregos mais operacionais. Sim. Essa tá acabando com emprego de ponta a ponta. Então tu vê, o Satya Nadella anunciou que 30% dos códigos hoje da Microsoft são feitos por IA. Essa merda, sacanagem. Essa semana, se eu não me engano, foram 6 ou 7% de pessoas mandadas embora da Microsoft. Eu quero falar um negócio, mas eu quero que a Microsoft um dia me patrocine. Então fala. Eu fico com medo aqui. Será que é por isso que o Teams é uma merda? Teams é bom, Desculpa, cara. Microsoft, eu fecho contigo. Teams é maravilhoso. Porra, Teams é bom, cara. Então, cara, assim, isso mais e mais vai acontecer. Deixa eu só trazer um ponto aqui. Acho que foi o Fabiano que falou. Eles nunca vão entender Nunca vou entender essa briga, essa piada interna. Mas enfim. Eu já não confio mais no que Elon Musk fala. Esses caras falam. Pra mim já virou estratégia de marketing pra... até de IPO. De bolsa, de movimentar a bolsa, entendeu? Eu ainda não... Eu falando de verdade, tá? Eu não consigo ver... Pode ser que isso aconteça, mas eu não consigo ver uma IA dominando o mundo e a gente aqui sendo... A pessoa fala, não consegue subalternizado. O antes filme de robô acontecer, a gente já desligou ela da tomada, né? Tu não consegue ver, tipo... Acho que antes disso acontecer, a tomada foi... Tu não consegue ver o filme O Robô? Também concordo contigo. Oi? Tu viu que o robô esculachou lá o coisa, né? Como assim? Que ele fala assim, pô, o robô não é capaz de criar uma bela canção, não é capaz de fazer obras de arte maravilhosas. A robô manda pra ele, tu faz. Mas eu vejo isso, cara. Eu vejo que a gente tá criando... Estamos com um problema gigantesco, gravíssimo, que vai acontecer. Já tá acontecendo, só que isso tende a aumentar, principalmente porque tá havendo um distanciamento social muito grande, cara. E a gente tá se tornando um país que não vai ter mais cidadão... não, eu não digo mercado de trabalho não, cara. Não vai ter mais cidadão com pensamento crítico para viver numa sociedade que está em constante transformação. Eu acho que a sociedade agora, ela vai ser uma sociedade em constante transformação, só que de forma... Sempre foi, né? Só que agora muito mais acelerada. E eu vou falar pela minha experiência, cara. Eu sou mais velho, né, que vocês. Não parece, mas eu sou. Porra, essa lata de... Parece que tava curtindo na conserva de pimenta, porra. Eu entendo o que você tá falando. Você foi criado muito perto do sol. Pô, morei em morro, né? Era mais perto do sol do que vocês. São playboy. Para de caô. Mas é o seguinte, cara. Eu nasci numa geração que não tinha celular, não tinha internet, não tinha porra nenhuma, né? Era geração de moleque de rua mesmo, né? De ir pra rua, soltar pipa e dar topada no paralelepípedo, né? Jogando bola no paralelepípedo, né, cara? E depois que começou, dos anos 2000 em diante, eu fui ter computador depois, né? Eu não tive computador muito jovem, não. Mas enfim, depois que o negócio começou a acelerar, entrou numa escala muito surreal, né? De tecnologia, misturando a gente. Você vê, o celular, porra, eu vivi sem celular, cara, por, sei lá, 23, 24 anos. E hoje, cara, eu não consigo mais. Eu saio de casa, batendo a mão no bolso pra ver se o celular já tá no meu bolso. Cara, uns anos atrás eu fui roubado, fiquei 4 dias sem telefone, era horrível. Eu ligava pra também e falava assim, eu vou estar às 7 naquele lugar. Que loucura. E eu vou te esperar até 7h15, 7h16. Você não chegar, eu vou embora, porque eu não sei se vai chegar. Você não tem como se comunicar já comigo. Parou pra pensar? Cara, como que a gente... eu sei o caminho. A gente não sabe o caminho das coisas hoje em dia? Não, mas olha só, a loucura ainda é maior. Porque eu sei o caminho pra chegar aqui. Na Medical Boys. Mas tu colocou Mas eu vim com a porra do Waze, cara. Eu já sei o caminho, não preciso do Waze. Dá pra vir, porra. É um automático da parar de entrar no carro e botar no GPS. É porque no final, você coloca, pelo menos o motivo é esse. É porque você quer ter previsibilidade do tempo. E aí você vai se irritando quando você vê o tempo aumentando. Exatamente. Porque tem um trânsito. O trânsito tá lá na frente, a 10 km de onde você tá. E aí você tá vendo o tempo aumentando. Aí tu vai ficando puto. Aí vai tirando a ansiedade. Sim. É isso. Exatamente. Eu só queria tomar um sorvete. E eu só queria exatamente tomar um sorvete em paz. E eu tô irritadíssimo, porque vai demorar 10 minutos a mais da previsão inicial. E eu
Não posso, não sou capaz de aguentar esses 10 minutos. Cara, isso é muito louco, porque a gente tá indo pra um cenário onde tem vários produtos com uma pegada analógica voltando, pô. Já tem uns Bip. Não só bip, tem né? Já a- tem telefones que estão completamente telefone. desconectados. São botões, igual era antigamente. Então, mas é uma galera que tá tentando se desconectar, porque tá vendo que isso tá adoecendo. Isso adoece a gente, né? Cara, eu já me peguei discutindo com o chat GPT, pô. Dando soco na mesa, assim, ó. Batendo na mesa, puto. Porra, não é possível. Ah, tá então ligado? você tá de sacanagem comigo, Chamar cara. ele de animal. Porra. Chama ele... Eu que sou engenheiro de prompt sênior. Prompt desse tamanho. E você responde essa porra errada. Eu Engenheiro sou de tech prompt. lead de engenheiro de prompt. Sênior. PO de prompt. Sou pior de prompt, porra. E você não tá entendendo o que eu tô falando contigo? Ah, já começo, pô. Sou arrombado, eu xingo mesmo. Eu xingo mesmo. Eu xingo Então, também. Tá de sacanagem, tu não tá... Sim, cara. Quando eu retorno, Toma né? consciência do Quando que minha eu tô consciência fazendo. volta pro meu corpo, Desculpa. E o pior, tu vai, desculpa. Acho consome que mais tá feio. processamento. Pô, esse é o bagulho. Eu trato direitinho, não xingo. Nada. Por quê? O dia que essa porra acontecer igual o filme Eu Robô, Vai nada, aí ela pô. fala assim, Não vai, porra, aí- Vem cá, vem com a sua faca na caveira, Já vai tá me todo convidar. mundo morto. Você se junta com a gente aqui que é brabo. bravo. Vamos caçar esse... Porra, Ah. esses caras que pedem desculpa, obrigado, isso tudo vai morrer. É fraco. É isso aí. Tá com medinho daí, porra. Porra, não pode. Pô. pariu. Mas eu acho que o nosso problema é esse, cara. A gente tem um problema social, vai ter um problema social gravíssimo. E eu falando de Brasil, não vou falar de outros países que eu não conheço, né? Mas a gente vai ter um problema social gravíssimo. A gente precisa ter uma formação de base que, de fato, construa um pensamento crítico nos jovens, na medida que eles sejam capazes de entender, né, o papel deles dentro desse contexto, que é uma transformação extremamente acelerada. Acabamos de falar aqui. Ainda ontem a gente falava de metaverso, mano. Morreu. Web3. Porra, ontem, cara. Morreu. Hoje a gente tá falando de IA generativa. Cara, não vai me assustar se daqui a um ano já for outra parada. Completamente diferente, tá ligado? De Sim. morrer a IA generativa e ser a porra de um navegador novo que mistura a porra toda e essa vai ser a... Ou até o próprio marketing dessas empresas criarem um outro nome só pra poder envelopar Sim, um novo sim. hype. envelopar, exatamente. Porque, de novo, acho que esse ponto que você trouxe sobre esse lance de tudo agora tá dentro do mercado financeiro, né? Os caras vão querer ficar... O Elon Musk faz isso o tempo todo, pô. Sim, Sacou? vai ter o Então, tempo. é muito difícil Inteiro, mesmo tu inteiro, garantir, né? Os robozinhos que ele apresentou lá tava tudo sendo controlado por trás, pô. Pelo Sim, Bitmain. e até a gente tá Pô, vendo... o cara fazendo um marketing sujo. Esse é um Porra. lance muito bizarro, porque a gente tá vendo o Sam Altman algumas vezes antecipando funcionalidades porque o Grok lançou uma versão nova. Isso é louco demais, Louco cara. demais. É louco demais, cara. Então, cara, eu acho que é isso, cara. Acho que pra frente o que eu vejo é isso. Eu vejo um problema social gravíssimo no Brasil, porque no Brasil realmente é tudo mais lento, apesar de ter uma lei tramitando aí de regulação da IA, que é uma lei importante. Inclusive, quem não viu, uma lei não, projeto de lei, né? Tá tramitando aí um projeto de lei, bota aí, PL 2338, se eu não me engano, 2023. Leia porque é importante, cara. E a gente precisa cobrar que aquela porra seja executada. Porque ali tem informações importantes, justamente sobre educação, sobre trabalho, sobre a dimensão sociocultural, enfim. Então é importante ler aquele negócio. Ah, mas é lei, vai impactar a inovação. Porra, fico puto em quem fala isso, cara. Aí normalmente é uma pessoa que não inova porra nenhuma, só desinova. Eu só copio o que os outros estão fazendo. Porra! Aí tu pergunta, tá, o que é inovação? O que tá inovando aí? Que vai impactar a tua vida? Vai impactar a tua vida de inovação, porra. Fazendo site no Logo. Aí o cara usou, por exemplo, o carro do Elon Musk. Eu falei, porra, mané, olha a distância que tu tá do Elon Musk, velho. Tu tem dinheiro pra comprar o carro do Elon Musk? Não tem, porra. Tá preocupado o quê? Tem direito nem pra ir pro lugar. A gente tem que estar preocupado, mané, sem sacanagem, com os desempregos que vão aumentar mais e mais. A gente que mora aqui na região, não sei se vocês têm essa percepção, mais e mais morador de rua. Sim. Vocês têm essa percepção? Sim, sim. Isso não é o acaso, meu irmão. São Paulo é bizarro. Quanto mais. Cada vez que a gente vai a São Paulo, eu percebo isso. Morador de rua não, né? Acho que eu falei o nome errado, né? A pessoa em situação de rua, enfim. De vulnerabilidade. Vulnerabilidade, é. Mais e mais tem aumentado. Você passa no canteiro central aqui da Américas, no Gramadinho, porra, já tem famílias ali, cara. Todo sinal tem um moleque, porra, vendendo uma parada. Não dá pra olhar essa porra e achar normal, e achar que, porra, tá de boa. Tá tudo certo. Vamos lá, bota IA. Vamos inovar. E não vamos fazer porra nenhuma. Tem que inovar. Óbvio que tem. Eu não sou contra a inovação. Pô. Pelo contrário, minha área, trabalho nessa área. Tem que inovar. Mas você tem que ter um aparato Uma responsabilidade social. de responsabilidade, perfeito. Responsabilidade social. Ou responsabilidade civil, né? Que é o termo mais Sim. jurídico, né? Da parada. Que garanta que a gente seja um país que continue forte, cara. Sim. Porque senão fudeu.
E conectando, né? Porque no final, a gente tá consumindo IA de outros países dentro do nosso país, né? Então a gente vai chegar num momento Filhão, da discussão de como que a gente consegue garantir a soberania a nacional. gente tá ligado? não tem satélite. É? Se os Estados É, Unidos isso desligar é o satélite, acabou o GPS pra gente Exatamente. aqui, filhão. Isso é bizarro. Isso é. Há anos. já. Simples assim. Eu trabalhei depois do satélite. É surreal. É simples assim. Quantos satélites brasileiros tem? Né? Zero, né? Entendi. E a gente tá falando de satélite, que é uma tecnologia que já é Velha. pra velha. caralho. Diga-se de É, passagem. satélite já era velho. E quando os GPS surgiram, era hardware, não era software. Era hardware. Exatamente. Era hardware. Então, cara, é só a gente pegar. É até bom pegar esse exemplo de GPS. O que o Brasil fez em relação ao GPS? Porra nenhuma. O que o Brasil vai fazer em relação com a IA? Não, eu sei o que ele fez, pô. GPS é a tecnologia americana. Ele foi lá e pegou. Você sabe que o governo paga, né? É, aluguel. paga, lógico que paga, A gente, nosso dinheiro. Quer dizer, E o nós nome, pagamos, né? E o nome, Nós pagamos pra usar e o nome GPS. GPS é americano. É americano. Porque tem o chinês, que eu esqueci o nome qual é, e tem o russo, que eu também Exatamente. esqueci o nome qual é. A gente paga pros Estados Unidos. Exato. A Nós gente pagamos, fechou dinheiro com com- eles. Exato. Sabe disso, né? É dinheiro. A Você gente tá fechou pagando com pra eles. usar o teu Waze. Isso. Ah, mas é de graça, né? Não, você tá pagando. Por quê? Porque o Brasil não tem satélite, porra. Entendeu? Agora, se o Brasil não fez nada com satélite, quantos anos? Tu que trabalhou em empresa de satélite, quantos anos a gente tá falando? Eu 30? trabalhei- Ah, é. 30 anos já. Pelo menos, pelo Já menos. tem. Não, eu trabalhei. A tecnologia de GPS tem quantos 15 anos? atrás. Ah, não, uns 30 pelo menos. Tem mais, pô. Tem mais de 30. Tecnologia Tá de maluco? GPS. Tem Tá mais de 30. mais de 30. Mais de 30. Pode puxar aí. O que o Brasil fez nesses 30 anos em relação a isso? Alugou tecnologia dos outros. Alugou a tecnologia dos outros. Essa é a preocupação. Porque a IA Ou essa deveria ser a preocupação, né? deveria. É uma preocupação nossa. Sim. Deles eu não sei. É nossa, é. Com 38 certeza. anos. 38? Cerca de 38 Aí, anos. 38 O anos. primeiro satélite GPS foi lançado em 78. Sistema Navistar GPS. Gente, se a gente vai falando alguma merda aqui, fala assim, não, Bonel, tem satélite brasileiro sim, pelo amor, comenta aí, né? Joga aí. Tô doido pra usar esse. Tô Porque pra eu usar, quero usar esse inclusive. GPS, eu quero usar esse satélite, inclusive. Também. Quero poder ter satélite. Mas enfim, se o Brasil não fez nada em 38 anos com um satélite, né, com a tecnologia antiga pra caralho, será que vai fazer com inteligência artificial? E com as próximas... Vou tirar IA, tá, do balaio. Com tecnologias emergentes, Uhum. tecnologia da informação Ó, emergente. lembrei. Satélite GPS Aí, ó. russo era o GLONASS. E o GLONASS, só pra ter uma noção assim mais ou menos, A Rússia usa esse satélite. é o né? GLONASS, que é o Global Navigation Satellite System, que é deles, que é uma alternativa ao GPS americano. E tem o GPS também chinês, que é... E não só isso, né? A análise de temperatura, tá tudo ligado nessa porra desse Tudo, satélite. pai, tudo satélite, Sim. cara. Assim, meu irmão, se o Brasil arrumar uma dorzinha de cabeça com os Estados Unidos, os Estados Unidos falam assim, ah, é? Tu não vai usar mais Então, porra nenhuma nossa, não. E o da China é o Beidou, que é o BDS. Eu acho que não tem nem a gente perde até telefone, né? Perde. Acho. Perde até telefone. As bandas de 5G também são nossas? Eu acho que não é nossa, não. O Confere aí, Brasil se eu falar atualmente uma utiliza merda. o GPS dos Estados Unidos, mas não tem nada. Não. Então, cara, assim, voltando pro GPS, só pra não entrar na série. O Brasil não fez nada com relação a satélite, né? Uhum. Então, será que vai fazer com relação a tecnologias emergentes? desculpa, o Brasil, isso eu lembrei agora, Fala. é que tem esse chinês que é muito mais recente, tem o Galileu, que é um outro da União Europeia, Que também é GPS. que é GPS, é a alternativa ao GPS. E o do Brasil qual que é? Não existe. Não existe, né? Não existe satélite brasileiro, não. Não existe, exatamente. Posso estar falando Aí, uma merda absurda, é por mas isso que eu não fico vou puto e eu falo assim, o Elon Musk tá jogando satélite, ele é foda. Foda. Tu tá pagando por essa porra, seu arrombado. Não, até a descentralização da internet que ele quer fazer, ele tá investindo em satélite. Satélite, Uhum. porra. E a gente segue pagando pros outros, porra. Sim. Tem um satélite rodando aqui, o nosso espaço. Já tem a Guerra Fria do Espaço também, né? Já Sim. Já, vai ter a guerra espacial, né? Já tem, pô. Já tem Mas aí eu legislação gosto, espacial. Tem legislação espacial já já, tem, pô. já tem. Quando tiver, Vai ter uma crise geopolítica fodida disso aí em Sim, breve. sim. cara, quando tiver a guerra, Tanto que acho que agora a China, se eu não me engano, posso falar merda gigante, mas que tem agora um novo interesse sobre explorar a Lua novamente. Sim. E aí isso motivou. mas eu não, É mas porque a eu me Lua virou recuso, base de abastecimento, né? É, Uma porra dessa. mas eu me pra ir pra recuso de outro chamar planeta, de né? guerra espacial É Star como- Wars, Ah, desculpa. obrigado. Perdão. como um grande fã. O dia que isso acontecer é Guerra nas É Estrelas. porque eu não sou Star Wars. nerd. Aí eu sou, desculpa, o nome do meu cachorro é Leia. Playboyzinho do Não, Meyer. Playboy só porque gosta de ler. Fudeu, o meio mundo é nerd. É isso, assim, eu acho que o meu ponto é esse em relação ao futuro, né? A gente precisa estar com um olhar atento um pouco mais pra dimensão social, É. que ela já está sendo muito impactada pela essa transformação muito acelerada
das tecnologias da informação emergente e, naturalmente, a IA tá Sim. nesse balaio aí. Luciano, e sabe o que eu vou fazer nisso tudo? Eu tenho um desafio pra você agora. Ah, caralho, qual é? Qual o nome desse podcast? Eu já falei a verdade do Cru sobre dados IA. Ah, Não, muito não, bom, botar um muito nome bom, diferente, muito pô. bom, muito bom, muito bom. Aí pode ser Anti-Achismo Social Clube. Foi eu que inventei isso aqui. Não, o que eu queria falar no final de tudo isso que a gente falou aqui é que eu espero estar assistindo, tomando um coffee mais, toda essa revolução aqui, mas participando de certa forma, mas tomando meu coffee mais, que inclusive a galera tá vivendo pode um dos garantir. melhores momentos pra ter se vivido na humanidade. Que isso? É o quê? O que a gente está vendo de crescimento tecnológico e de utilização de tecnologia é tipo assim, porra, se você pudesse escolher um momento de transformação do mundo, tipo, acho que daqui a algum tempo a gente vai falar, cara, igual, tipo, você vê o lance da Revolução Industrial, você fala, cara, deve ter sido foda e tal, não sei o quê. Tipo assim, tu vai querer ter vivido nesse momento que a gente tá vivendo agora. Eu não sei se essa revolução industrial vai ter fim, tá? É, Vão ter que criar fins. É. Ó, até a 5.0 acabou aqui no metaverso, aí a 6.0 começou aqui. IA, na aí tem generativa, 7.0 agora com aí a- GPS, sei lá. Exatamente. Sei lá. Aí Sim. vão ter que criar, É. porque senão, meu irmão, não vai ter fim essa porra. Ah, Essa é a grande realidade. Beleza? Cláudio da Coisa Rica Bonel. Diga, meu rei. Sempre um prazer recebê-lo. Sempre um desprazer Um inenarrável. prazer Um prazer desgraçado. inenarrável recebê-lo aqui na Analytics House para gravar com a gente o Analytics Talks. Foi um papo bem maneiro sobre IA, dados, como sempre você, o estudioso da área, né? O Luciano Gaivota. É. Gaivota, tu vai lançando assunto, ele pesquisa aqui, que ele acha que a gente não é malandro. É, ele tá com o chat Ele é GPT aberto aqui, ó. otário. Ele é É, otário. tu Eu tava fala. falando, fazer assim. Tu fala, aí ele pesquisa aqui no É. GPT Ih, é verdade. e mete uma dessa. Não, porque, porra. Caralho, reduziu muito o meu conhecimento. Não é reducionismo que a gente tá falando? Todo conhecimento de IA não está nessa mesa, tá fora dela. Com certeza. Aqui só tem maluco de boteco, papo de boteco essa porra. Ah, então podia ter agora um choppzinho, né? Tomaria fácil o show agora. Pô, tô de carro, você Menos podia ter falado, amendoim. né? Não, podia ter durante o podcast. Ah, mas a empresa não tá amendoim, chegando junto, né? Eu vou abrir a cerveja aqui, tu vai ter que tomar, seu otário. Moralzinho, obrigado. Tamo Obrigadão, junto. Gustavão. Porra, é essa? Apertar a mão Fabiano. dos outros no Obrigado, tá? podcast. Porra, tamo junto. Você que assistiu a gente aí, ó, até o final, de nada. Desculpa. E lança, Desculpa, tá, gente? lança por nos tudo. comentários aí, não. Eu quero que a galera lance nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, porque eu acho que o papo foi profundo e bem bacana. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar a sininha, a porra toda. E toda quinta-feira tem episódio novo. Tamo junto. Valeu!